conseguir fazer isso adiante depois. Mas isso é uma coisa que ocorre com a maioria dos clubes, com raríssimas exceções. O próprio Palmeiras é um time que faz uma vantagem e ele recolhe o caniço. Ele vem mas solta os dois baixinhos aí, né? Entendeu? Tem a ver, mas você está falando do Pedro Henrique. Hoje, nesse momento, o Pedro Henrique é o protagonista do Inter. Hoje a bola é sempre nele, Guerrinha. Ontem ficava muito claro. Os zagueiros pegavam a bola, Pedro Henrique. Os meias pegavam a bola, Pedro Henrique. E ele tem vitória individual. Exato. Não, mas isso só não será assim quando ele colocar o Pedro Henrique e o Wanderson ao mesmo tempo. Que aí tu tem dois lados. Isso pode funcionar para o ano que vem com uma belíssima perspectiva. Mas aí ele teria que reposicionar o Bustos. Porque ontem, por exemplo, no campo fica bem mais claro ainda. Que ele segura 3 atrás, deixa 2 no meio e bota 5 na frente. E o Bustos é o ponteiro direito. Aí tu vai pegar o Bustos, vai fazer o Bustos ir por dentro, porque o Pedro Henrique é flanco, é linha de campo. Vale a pena, o Wanderson é campo, é em cima da linha. E o Bustos vai por dentro. O Bustos não é um cara de criação. Mas assim, eu tenho dificuldade de ver o Wanderson ou o Pedro Henrique no banco. Não, é isso. Veja só, eu concordando com você, avisando para toda a minha família. Ruim no time. Os dois, que os dois caras, quando você tenta somar jogadores cuja característica não casa, não adianta eles serem os melhores, porque o time vai perder. No caso do Pedro Henrique e do Wanderson, você pode colocá-los juntos, e eu não estou pedindo que seja agora, porque é preciso treinar. Mas para o ano que vem, Pedro, você consegue formatar um meio-campo que sustente esses dois. Eles vão ter papel defensivo, sim. E o centroavante, tenho certeza que, embora o alemão seja muito útil, o alemão deu no teto tecnicamente. Mas ele deu no teto e não ficou no teto. Ele deu no teto e caiu. Tanto é que hoje a manchete do Andrezinho, se não me engano, ou do Rodrigo... Eu não quero mais ele na seleção. Não, mas espera. A manchete é: Mano Menezes vai fazer um trabalho específico com o alemão. Acredito que é um combo. A psicologia, tipo alemão, seja alemão só, não tente ser Van Basten. E treinamento de fundamento. Porque ele anda se atrapalhando com a bola. E ele está nervoso. Ele está se atrapalhando porque ele está nervoso. Imediatamente o Johnny deveria voltar para a função dele. E o Inter de segundo. E o Lisieiro deveria entrar ali como... Sai? Porque o Maurício Alan Patrick. Maurício Alan Patrick. Provavelmente contra o Botafogo, provavelmente o Alan Patrick. Ele já provavelmente contra uma lesão. Porque Maurício não joga. Então ele já fez exame de imagem? A informação que não é minha, é do Zé Alberto Andrade, que é muito bem informado e tal. Nós estávamos conversando na redação e bateram pro Zé que vai fazer exames e tal, mas que a tendência é de pelo menos 2 jogos. Porque então a pancada foi muito forte. E outra, né? Geralmente essa lesão ela vem no entorse. Tu torce, geralmente a lesão de joelho ela é sozinha. E ontem, como o Goiás é um time que bate muito, foi uma entrada criminosa. Foi uma pancada no pé dele. Foi uma pancada. Mas eu ia falar do Johnny, porque daí o Johnny, naquela função dele, ele libera o Bustos. Ontem o Bustos não foi tão atacante assim por isso. Não tinha a mesma mecânica. Mas a grande diferença do Inter ontem é que o Inter ontem jogou com um volante só. Um volante só. Alguns jogos, por exemplo, digo a maioria daqui para frente, o Inter vai jogar com 2 volantes. E 2 volantes necessariamente, quase que obrigatoriamente, o primeiro deles vai ser o Lisieiro, que é o que mais protege a zaga. E aí é Johnny. Isso. Perfeito. Agora, ontem o Mano entendeu o quê? Diz, olha, o jogo é no Beira-Rio, não podemos dar chance de passar, ele pensou nisso, estava na conta dele. Meu meio-campo vai ficar um pouco mais frágil, entre aspas. Mas vamos aumentar o poder de fogo. Mas contra o Botafogo não vai poder ser assim. Contra o Botafogo vai ter que ser Lisieiro, vai ter que ser ele explicou Johnny. Ele explicou na coletiva que como o Goiás não joga com meia mais agudo, joga com tripé no meio-campo, jogadores mais híbridos de marcação e que saem, ele pôde botar esses 2 jogadores móveis. Até brinquei com o Pedro na jornada, que só tem gente com erisipela, porque os volantes do Inter ontem era Lisieiro, que é meia de origem, jogando na lateral no São Paulo, hoje está jogando mais atrás. E o Depena que veio para ser extremo. Não tem volante, o Maurício que entra em crise. O Maurício era pro Maurício? Tu acha que era pro Maurício isso? Existencial. Não, o Lisieiro é um cara que surpreendeu certamente a todos nós, fazendo um primeiro volante de marcação, de corte de linha de passe, de acerto de passe vertical. Como é que é o acerto do Inter com o Lisieiro? Empréstimo? Vai ter que renovar. O Inter vai ter que contratar. O Lisieiro é pouco. É pouco para jogar uma Libertadores, é pouco para jogar um Campeonato Brasileiro. Ele está quebrando galho. Some-se ao Internacional, que foi dito ao Grêmio. A irregularidade de quem persegue o Internacional é enorme. O time de campeão de posse de bola ontem tomou 2-0 do América com o treinador da seleção brasileira, o futuro, Fernando Diniz. Eu vi no dinizismo.
Então, aí tu vai lá, o Atlético Mineiro fez agora embalou. Não ganhou. Empatou com o Ceará. O Fluminense vem de 3 derrotas seguidas. Ele tomou 7 gols em 3 partidas. E- Tomou 3 do e Atlético Mineiro, ok. Depois voltou- perdeu pro Atlético Goianiense, tomou 3 gols. E ontem os grandes efeitos dele, né, jogo. Voltaram, né? Esse é o Cara, trabalho era em aquilo looping que Vocês diferencia olharam do Mano ontem o Menezes. América, como o América fez? É muito fácil ganhar do Fluminense, na verdade. Ele É matou muito o Fluminense em meia é hora, só né? pressionar. Na primeira meia hora. O Pra Fluminense, cima. Bota, mas infelizmente... não radical, interessa né, o local. Vai lá e bota 5 caras no campo do Fluminense, apertando, que os caras vão peidar. Então o quê? Peidar. Flatular. Eles Infelizmente, vão peidar e tu vai criar tá chance chega, de gol. Já deu. E tu vai fazer gol. E tu vai ganhar do Fluminense. É barbado ganhar do Fluminense. o Fluminense é um time, e aí nem vou no Fluminense, eu vou falar de um treinador cujas Foi assim que o Inter ganhou ideias aqui no Beira-Rio. gosto muito gostaria de vê-las bem praticadas. Gosta de perder, então. Não, espera, Pedrinho. Não, Ideia é tá uma me coisa irritando. que você tem que praticar. E aí entra o Fernando Diniz fazendo outro trabalho em looping. Ele não consegue praticar de forma bem sucedida as ideias boas que tem, porque ele repete os mesmos erros. Ele acaba fazendo um combo de dificuldades para si mesmo, que é o mesmo combo de quando ele próprio é responsável pelo melhor e o pior que acontece com ele, Pedro. E o treinador tem que pegar o que o Mano Menezes tem feito e Maurício, assim, o que eu tenho de melhor? Eu mantenho. O que eu tenho de pior? Eu corrijo. Maurício, sabe o Ele que não acontece? corrige. É que essa ideia. Ele não corrige. Essa ideia, tu precisa de gente muito habilidosa. Essa ideia do Guardiola, né, que é uma cópia de outros times que jogavam lá atrás, ele diz isso, é uma ideia que fez até o goleiro ter que jogar com os pés. É uma ideia que tu precisa de um jogador de seleção em cada uma das 6 posições lá de trás. O que não deve nos encorajar a colocar o Fernando Diniz na seleção, por favor. O City, Não, né? desculpa, o Guardiola teve no Bayern e tem no City um jogador de cada seleção na defesa. Tu tem que ter qualidade de Alan Patrick em cada um dos caras que vai sofrer a pressão lá atrás. A ideia do Diniz no Brasil ela não só dá certo num lugar. Só num lugar, não é nem no Flamengo. Seleção brasileira. Então ele não pode. Ele sustenta, Então ele não pode ele ir. sustenta que com treino ele consegue fazer Não, e até jogadores consegue, terem essa mas característica, só- porque a lógica dele, ele inclusive diz que é diferente do Guardiola. Ele quer um futebol de aproximação. Os jogadores ficam muito perto e aí a chance de acertar o passe é maior. Exatamente. Só que os times aprendem a fazer isso e com tempo. o vigor do começo do jogo. Então pode ver, o Fluminense, ou o Fluminense cansa de passar a bola, ou ele toma rapidamente, ele perde a partida rapidinho. Aqui no Inter foi assim, primeiro tempo o Inter massacrava. Aliás, foi quando virou, né? Pós-Melgar. Johnny, Bustos, Gabriel e Maurício estão no zagueiro, no lateral do lado esquerdo do Fluminense, pressionando, e ali eles, desculpa Pedro, peidam e o Bustos faz o gol. De novo? De novo. Porque é esse o linguajar do futebol. A gente tem que trazer pra cá o que fala dentro do campo. Não adianta. E é isso que o cara grita. Nossa, não vai dar Ah, certo. mas isso não- Mancini fez a mesma coisa no Maracanã. Não interessa onde é. Não, No mas a Maracanã. questão é a seguinte, olha só, o Atlético Goianiense Várias conseguiu fazer isso, falhas. agora o América fez, o Atlético fez também, o Inter, enfim. E aí a gente está vendo acontecer a mesma coisa. Começa super bem, escala a tabela, grandes atuações, é um trabalho autoral mesmo, e aí daqui a pouco começa a tomar muito gol, perder Mas o jogo tem uma vantagem. porque- Né? O problema é que ele toma muito gol. Não, mas isso que eu quero Mas dizer. ele faz muito gol assim, a bola tá no pé dele, né? Pois o é, mas às vezes não custo-benefício consegue concorre. fazer. Se tu toma 3 vezes, não faz 2. Às vezes me parece que ele tem um certo exibicionismo. Sabe aquela coisa? Tudo bem, é uma convicção dele, a gente tem que elogiar. Mas tem momentos, assim, 10 minutos que tu tem que ser um pouquinho O Fluminense conservador. dessa Ele maneira. não abre mão disso e perde O por Fluminense dessa maneira jogando aí, ele tem o mesmo número de gols que o Inter, 48. Só que Então, o Inter então- tem então um saldo de 20, faz Você a- está faz relatando os um pontos. time desequilibrado. E o Fluminense tem saldo de 10. É que o que você trouxe não inocenta o Fernando Diniz, porque se ele precisa de um jogador de seleção em cada posição Ele não pode e fazer. não É, tem, não pode fazer. ele não pode fazer. Ou ele tem que fazer no contexto certo. Porque se fizer no contexto errado, ele vai tomar um gol cuja assistência ele deu com o seu zagueiro, com o seu Maurício, volante, com o seu ele tem lateral. uma tremenda facilidade de passar essa ideia para os jogadores. Porque não interessa o time que ele treina, Sim. joga do jeito dele. Joga. Só que vai ter essa falha. Mas não tem outro jeito, né? Ele não admite, de repente, em 15, 10 Mas minutos vocês do acham jogo, que mudar a ideia. o Fluminense tem bola para mais do que isso? Para não Tava- perder pro América e do Atlético Goianiense de virada. Mas para ganhar do Flamengo lá atrás. É que a gente só vê as derrotas. Não, tem não, que mas ver a as derrota vitórias. tira o Fluminense Há do pouco lugar, tempo né, Léo? atrás- A gente tem que olhar o todo. Ele tá Mas Mas Ele o tá todo ele perdendo tá perdendo direito. Ele tá posição. num Há ciclo, pouco ele tá tempo atrás- numa faixa ruim, Guerra, só completar. Ele tá numa faixa ruim de 3 jogos, sim. Ontem assistiu o jogo contra o América. O América fez o que o Inter fez.
fez 2 gols e aí ele tem essa dificuldade. Mas se a gente olhar o todo e olhar o Fluminense, o Ganso ontem, por exemplo, não tava, né? Tava o Natan no segundo tempo. No segundo tempo o Fluminense jogou bem. Entendeu? Mas assim, se a gente olhar o todo, olha, é o Fluminense, não é o Há pouco tempo atrás a gente ouvia aqui no sala dizer assim, é o melhor time que dá pra ver jogar. Sim, mas como é o melhor time que dá pra ver jogar que te perde? O melhor time pra ver jogar é o Flamengo. Não, mas é que não é só ganhar, né, Guerra? Não, futebol é ganhar. Mas a gente vai voltar Vem cá, eu vou te fazer uma pergunta aqui bem prática. O Lisca tá no Avaí. Vai cair. Perdeu 4 Facilidade de emprego ano que vem. É se ele tivesse ganho ou se o Lisca perdeu? não tem facilidade de emprego porque ele pegou o Sport, tira o nome. O 40 dias, pegou o Santos, pediu pra pegar tira o nome do Lisca. Vamos botar o Pirulito. É mais fácil ele conseguir emprego ganhando ou perdendo? Vamos pegar o exemplo do Arteta que tá na... Não, o Arteta é estrangeiro. O futebol brasileiro nós estamos discutindo. Estamos discutindo. Vocês querem levar para o futebol iraniano? Não é iraniano, é o futebol que acontece. Nós estamos vivendo o futebol brasileiro. Então a gente faz assim. Aqui foi dito por ti, por mim, que era a melhor coisa que eu faço é ver o Fluminense jogar. Mas ontem, por exemplo... O Fluminense não joga nada, o treinador é de índio. Mas é a tua opinião, a minha é diferente. A minha não, é o resultado. Não, mas eu vi o jogo. É o resultado. Não é os títulos do Diniz. Não é porque o Fluminense... Me dá os títulos. Não precisa gritar. Ninguém tá gritando, vamos debater. Não é gritando, é minha voz. É que tu tá achando há muito tempo que tu é o dono das opiniões. Tá bom, então tá. Entendeu? Tu tem que me matar com um argumento. Qual é os títulos do rapaz? Gritando. Qual é os títulos? É quando falta argumento. Aí, porra, para com... Ele é um treinador, ele é um treinador. Quando falta argumento, grita. Ele é um treinador comum. Tá bom, então tá. Um índio. Senhoras e senhores, está chegando aí notícia na hora certa. Infelizmente. Chegando aí notícia na hora certa e nós voltamos logo depois do noticiário.